Olá pessoal, hoje a gente vai falar sobre o índio gigante branco, né, o índio gigante branco dominante e o branco recessivo. E por que eu acredito que seja importante, né, separar essas duas características, certo? Então bora pro vídeo. Bom, o branco recessivo ele precisa de dois genes branco para que ele nasça branco, ou seja, ele precisa que o pai traga esse gene para o filho e precisa que a mãe traga esse gene para o filho para que ele nasça branco. É igual a questão do homozigoto e heterozigoto, porém é uma questão dominante isso, né? Que é uma questão de homozigoto e heterozigoto é uma questão dominante. Mas ele funciona da mesma maneira. Ele só vai sair homozigoto quando o pai e a mãe trazer esse mesmo gene para o filho, ou seja, ele nasce com esse gene duplicado, aí ele acaba sendo homozigoto. Mas no caso do recessivo ele é um pouquinho diferente. Ele precisa, funciona da mesma forma, porém ele é recessivo, é diferente. O recessivo ele consegue ser portado, ou seja, se você tem um galo branco, por exemplo, e você cruza com uma galinha qualquer, né, e esse filho nasça sem ser branco, por exemplo, e você cruza esses filhos, fecha esse sangue, né, cruza esses filhos com um branco recessivo também, ou com um portador de branco excessivo também, acaba nascendo também brancos aí na sua criação, porque eles são portadores. O recessivo ele tem no gene e ele é no fenótipo também. Porém, mesmo que ele não seja no fenótipo, ele é no genótipo. Já o dominante não. O dominante ele é no fenótipo e ele é no genótipo, porém ele não porta, ou seja, o dominante ele precisa que o pai seja para que nasça, ou seja, se você pega um branco dominante e cruza com uma galinha qualquer e nasça um branco, uma ave que não seja branca, por exemplo, essa ave não vai ter filhos brancos, porque ele precisa que ele seja para que o filho nasça. Ou seja, o dominante ele precisa que o pai seja ou a mãe seja para que nasça essa cor branca. Já o recessivo não, basta ser portador do gene para que ele nasça. Quer dizer, precisa dos dois genes, tanto do pai e da mãe, para que ele nasça branco. No caso do recessivo. Já no dominante não, basta que um seja branco, ou seja, não é questão de portar não, é questão de ser. Ou seja, só vai nascer branco do dominante se ele ser branco, aí os filhos vão nascer branco. Já no recessivo não, não precisa ele ser branco, basta ele ser filhos de brancos recessivos. Ah, Elias, então por que você acha que é importante a gente separar o branco do dominante com o branco do recessivo? Porque assim, hoje em dia a gente tem criadores que estão trabalhando cores, né? Isso está surgindo aos poucos, já está começando, começou já com o Mil Flores, o Mudlet, já está começando isso nas criação. O branco também é uma das coisas que estão surgindo aí. Tem criadores que estão trabalhando a galinha branca. Futuramente vai surgir outras cores separadas, né? Não é impossível disso acontecer. E você precisa saber que essa mistura genética de branco dominante com branco excessivo pode atrapalhar futuramente, né, em questão de você trabalhar outras cores. Por exemplo, quando você tem um branco recessivo, você cruzando com uma ave qualquer de outra cor, só vai nascer outros tipos de cores, porque precisa que os dois tenham o gene branco para que nasça branco. Ou seja, você consegue trabalhar outras cores, consegue abrir o sangue com essa ave. Você consegue ter um trabalho mais amplo, vamos dizer assim. Já o branco dominante não. 50% dos filhos vão nascer branco. 50% dos filhos vão nascer branco. Se ele é um branco dominante, 50% dos filhos vão nascer branco. Ou seja, sempre vai esconder colorações ali que você não sabe que está por debaixo. Então você sempre vai ter essa dificuldade em trabalhar sem trabalhar cores. O branco dominante serve para outros trabalhos de combinações, sim, né, para poder tirar outras cores. Mas o branco excessivo ele é muito importante também para manter as outras colorações,
né, sempre, vamos dizer assim, ele não se manifestar com tanta evidência. Então eu prefiro o branco recessivo e eu prefiro que os criadores separem essa questão aí, porque eu só compraria se eu tivesse certeza que ele é um branco excessivo e não um branco dominante. Mas isso é uma questão de preferência minha, né? Uma questão de preferência minha. Não estou generalizando aí para que você não compre o branco dominante. O branco dominante é muito bom, né? E dá para trabalhar outras cores em específico com a combinação certa. Dá para você manifestar outras colorações, né? Então ele é importante sim, muito bom e é muito bonito, tá? Tanto quanto o excessivo quanto eles são iguais, né? O fenótipo eles são iguais. Você vê ali é um branco, né? Normal, não tem diferença nenhuma neles, mas em questão do genótipo ele apresenta de forma diferente. Ah, Elias, mas se eu fizer isso eu não vou ter uma variedade de genética. Você pode fazer com qualquer outra cor. Você pode abrir o sangue com qualquer outra cor. Não precisa ser o branco dominante, não precisa ser um branco excessivo. Não precisa você juntar os dois para você ter uma variedade genética. Já tem um gene branco aí. Para que você quer dois genes brancos em uma ave só? Não faz sentido. Então, se você quiser realmente uma variedade genética, você vai abrir sangue com aves de cor e não com aves brancas. Ah, mas eu não vou separar a cor não, porque cor não é o trabalho que é de importância agora. Vai ficar para trás, porque o que está mais surgindo aí é separação de cor. Já começou com o Muttled, já começou com o branco, futuramente vai ser o Colômbia, o Buff, o White, o Light, o Dark, então diversas cores vai começar a surgir aí separada. E você vai ficar para trás porque as pessoas vão querer plantéis aí de cores variadas, né? E vão querer aí, como posso dizer assim, baias de cores divididas, vamos dizer assim. Já começou isso, né? E se você acha que isso aí não é importante, você vai ficar para trás. Assim como muitas características que surgiram aí no índio gigante, muitas pessoas tiveram que correr atrás, vão ter que correr atrás também. Né? Vou ter que ir atrás de cores aí que você não tem, porque você não trabalhou a divisão de cores, né? E achou que a variedade genética era só relação, misturar cores sem nenhuma preocupação nenhuma. Então, vamos dizer assim, que é bom porque você tem uma variedade genética, mas você vai acabar ficando para trás. Não precisa ser exatamente da mesma cor para que você tenha uma variedade genética. Você pode abrir o sangue com outros criadores, busca criadores que tenham a mesma cor que você, abre o sangue com aquelas aves lá, entendeu? Não precisa ser exatamente da cor diferente para que tenha uma variedade genética, né? Basta você buscar a genética de outros criadores. Você fica fechando o sangue, sempre fechando o sangue, você vai acabar ficando para trás aí. Tá, como é que eu faço para separar o branco dominante do branco excessivo? Simples, você vai pegar esse galo que você tem, ou essa galinha que você tem que você acha que é misturada, você vai pegar ele e vai colocar com uma ave qualquer, de qualquer cor, né? Então, os filhos que nascer, que não sejam brancos, né? E você vai cruzar entre eles, certo? Você vai fazer o cruzamento entre eles para tirar o branco recessivo. Aí você vai tirar todos os filhos que nascem desses casal que não são brancos e nascem brancos, todos vão ser brancos excessivos, não vão ter o branco dominante neles. Não vão ter de jeito nenhum branco dominante. Aí você já sabe que eles já são branco excessivo. Porém, os filhos que nascer branco dessa galinha que você acha que é misturada, você vai separar e colocar com uma galinha que não seja branca. Para quê? Para você tirar somente brancos dominantes. Ou seja, eles pode ser que venha portador ou não, né? A gente não sabe, mas vão ser branco dominante, não vão ser branco excessivo. Todos que nascerem desse filho, desse casal branco, desse casal que for um macho branco ou uma fêmea branca com um galo que não seja, né? Que nascer branco, vai nascer aí dominante, certo? Então vai ser separado. Então você vai ter dois tipos de branco. Você vai ter o branco excessivo, que é nascido de casal que não são brancos,
E você vai ter o dominante, que são filhos de dominante, certo?